Fala aí, galera. Excelente quinta-feira para todo mundo. Começando o dia deixando você muito bem informado, como sempre, aqui no canal do Leste. E neste vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre Gabriel Pirani. Eu prometi a vocês que eu ia voltar com mais detalhes sobre Pirani aqui no canal. Ontem ele deu uma entrevista à Flu TV e eu fui atrás para buscar mais informações sobre esse jogador. Pessoas que acompanharam de perto a trajetória do Gabriel Pirani até aqui no Santos e que vão trazer um pouquinho mais, enfim, de elementos para a gente, talvez, acreditar. Por isso eu coloquei na capa do vídeo, vai arrebentar mais em forma de profecia do que qualquer coisa, mas eu estou bem confiante que essa contratação vai ser importante e interessante para o Fluminense em termos de elenco ao longo da temporada, e eu vou explicar por que eu estou pensando isso também aqui neste vídeo, que vai trazer notícia de mais um reforço que está chegando no Fluminense. Não é um reforço para o time profissional, mas é um reforço para a base, um reforço um tanto quanto interessante, porque é um jogador que se destacou muito pelo Palmeiras, nas categorias de base do Palmeiras nos últimos anos, seleção brasileira, e está chegando ao Fluminense a custo zero. Uma contratação bem interessante que eu acho que vocês vão gostar, e tem um destaque joia da base do Sub-20 que já renovou o contrato até 2027, uma renovação importante também, que a gente vai falar tudo aqui neste vídeo. E eu te pergunto, já deixou o like? Se você não deixou, então deixa aí o like, é muito importante, conto muito sempre com essa ajuda de vocês, seu comentário e, óbvio, se inscreva no canal. Se você não está inscrito ainda no canal do Leste, por favor, se inscreva aí, é fundamental. Ative o sininho das notificações para você não ficar por fora de nada. Se puder, se torne membro aqui do canal também. Se você puder apoiar o meu trabalho, se você acredita no meu trabalho, se tornar membro e participar do grupo exclusivo de WhatsApp só para os membros aqui, o grupo de membros do canal do Leste, vai ser um prazer e eu agradeço de coração, beleza? Mas antes eu queria deixar um recadinho aqui para vocês. Talvez você seja essa pessoa que está lá com aquele saldo no FGTS parado, sem utilização nenhuma, e está precisando de dinheiro urgente, dinheiro para ontem. Então eu vou indicar para vocês aqui o pessoal da Mais Ágil, que vai te ajudar nesse processo para você conseguir antecipar esses valores. Aí você vai receber esse dinheiro rapidinho. Não deixe o seu FGTS, o seu saldo de FGTS parado lá sem utilização nenhuma. Dinheiro parado nunca é um bom negócio. Fale com a Mais Ágil, eles vão entrar em contato com você rapidamente para conseguir a antecipação desses valores. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, é só vocês entrarem em contato e na mesma hora vai ter uma equipe te auxiliando para você conseguir movimentar esse dinheiro e resolver vários problemas aí. Se você tiver que pagar alguma dívida, se você quiser, sei lá, fazer um investimento em alguma coisa, aquele saldo que tá lá parado no FGTS pode te ajudar muito nesse momento. Então vai lá, clica aqui no link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, que vocês têm certeza que vocês serão muito bem auxiliados pela equipe da Mais Ágil, beleza? Então bora falar sobre Gabriel Pirani, ou Moleque Pirani, como a torcida do Fluminense já está chamando. Eu falei com duas pessoas aqui que podem trazer elementos interessantes para a gente poder analisar um pouco mais, com mais embasamento, esse novo reforço do Fluminense. A Isabel Nascimento, que é do canal Imparcialmente Santista, e também o Rafael Prats, meu amigo Rafael Prats, comentarista da Rádio Globo, CBN, e também da ESPN, com certeza você conhece o cracaço Rafael Prats. Acho que eles vão trazer detalhes aqui que são bem legais da gente analisar e ver como esse jogador se associa ao estilo do Fernando Diniz. Por isso eu estou com bastante expectativa. E eu vou começar com a Isabel. Fala aí, Isabel. Oi, Vitor, tudo bom? E todo mundo aí do seu canal, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o Santos e poder falar um pouquinho também sobre o Gabriel Pirani. Pra quem não me conhece, eu sou a Isabel Nascimento, do canal Imparcialmente Santista, e também sou a voz da torcida lá no Globo Esporte, então tô aqui pra poder falar pra vocês um pouquinho aí do que essa grande passagem, né, quase 10 anos aí de Gabriel Pirani no Santos, que eu puder agregar pra vocês. Mas antes de falar exatamente sobre isso, só uma história curiosa. O Santos uma vez fez uma ação com a Binance, que era com a Binance e a Samap, que eram os patrocinadores da época, e escolheram alguns sócios torcedores, né, sócio rei no Santos, para escolherem esses nomes dessas pessoas, para os jogadores entrarem em campo com o nome dessas pessoas. E aí, só para começar essa curiosidade, o Pirani usou o meu número, caramba, o Pirani usou o meu nome, no caso, essa foi exatamente
a camisa que o Pirani utilizou naquela partida, então é bem legal que eu tenho essa recordação do Pirani pra sempre aqui na minha casa, mas isso é só um comentário que não tem nada a ver e não importa pra vocês, mas eu só quis falar pra vocês e trazer essa camisa aqui. De qualquer forma, Pirani é um menino jovem, né, 20 anos, é um cara que nunca se firmou no Santos porque o Santos nunca tem muito tempo, né, a melhor passagem dele, o melhor momento dele foi exatamente com o Diniz, que ele de fato fez acho que 60 jogos, jogou bastante tempo, fez gols, fez assistência. O Pirani, ele é um cara muito sério, ele é um cara muito responsável, ele é um cara muito técnico. Agora você vai falar, putz, é ele que vai criar, é ele que vai dar a velocidade, é ele que é o cara do drible. Ele não é o cara do drible nem da velocidade. Ele é um cara muito mais parecido com o que a gente tem como o próprio Paulo Henrique Ganso, ele é muito parecido talvez com o que a gente acha que o Lucas Lima vai desempenhar no Santos. É esse cara que tende a ser um maestro da equipe, mas ele... Pela sua passagem no Santos, ele sempre foi muito magrinho e nunca teve espaço para de fato crescer no Santos, porque o Santos sempre precisa das coisas para ontem, tá toda hora quase caindo, tá toda hora com a corda no pescoço, então eu acho que o Santos não teve tempo para desenvolver o Pirani. Como eu falei pra vocês, ele é um cara de meio de campo e agora com a chegada do Daniel Ruiz, a chegada do Lucas Lima, ele realmente fica sem espaço. Ele é um bom jogador, ele é um jogador criativo, ele é um jogador que dá boas assistências, mas ele é um jogador que precisa de um lugar que ele possa evoluir. Como vocês bem sabem, né, ele teve a sua melhor temporada com o Diniz, que ele conseguiu jogar, que ele conseguiu ter sequência. Pirani é um cara que vocês precisam ter paciência e ele precisa de sequência. Ele ainda é muito magrinho, assim, não é aquele jogador de 20 anos que já tá ficando mais fortinho, que já vai pro embate. Não, ele ainda é muito magrinho, ele ainda é um cara que precisa, de fato, de tempo de jogo pra conhecer essa equipe, precisa dar oportunidade. Ele é bom, ele é sério, ele é responsável, ele é técnico. Ele não é o cara do embate, ele não é o cara da velocidade, ele é um cara de fato que vai administrar esse meio de campo e achar maneiras criativas. Ele não é aquele cara que passou pelo Santos apagado. Por exemplo, um exemplo pra vocês, o próprio Roberto no Santos, né? Fez com o Internacional, foi muito bem, o Corinthians foi muito bem. Ele não teve excelentes sequências no Santos. O Pirani não. Ele teve bons jogos no Santos, sim. Tiveram jogos que ele foi o melhor da partida. Acho que, assim, é uma contratação muito boa pra vocês, né? Um empréstimo até o final do ano. Ele tem contrato com o Santos até 2025. Então, se vocês quiserem comprar por uma bolada também, 10 de 10. Mas eu acho que é um cara que, nesse momento, no Santos, não tem mais espaço. E eu, pelo menos, tenho uma recordação aí do número 20 até, que é o mesmo 20 que o Pirani vai usar de vocês, aí com vocês, então toda a sorte do mundo. Acho que não é um cara que sai brigado com a torcida, é um cara que sai, que sempre respeitou demais o Santos. Eu espero que ele respeite demais, não só a torcida, como toda a história e esse momento do Fluminense, que é um momento muito bonito do Fluminense, né? De fato, a gente fica muito feliz de ver um time podendo contratar grandes nomes, um time se fortalecendo, e um time que, de fato, traz esse novo futebol, podemos dizer assim, não só com o Diniz, mas também com contratações de peso. Então, boa sorte ao Fluminense, menos os jogos contra o Santos, porque a gente já tá totalmente lascado, e muito boa sorte ao Pirani. E como eu falei, fiquem 100% à vontade pra comprar ele, que, ó, dinheiro sempre é bom pro Santos. Tchau! Tá aí, Isabel, que quer vender um Gabriel Pirani de qualquer jeito. Vocês perceberam aí, né? Quer dinheiro, você está precisando de dinheiro. Mas valeu, muito obrigado aí pela participação, Isabela. Eu acho que é um depoimento bem interessante, né? Então, assim, são características que a gente vê. Por que eu tô confiante nessa contratação? Porque é um jogador jovem, de potencial e com um preço acessível, né? Um pouco mais de 10 milhões de reais, aí se o Fluminense quiser comprar depois. Não é aquela coisa impossível, né? Um Natan da vida. Enfim, é um jogador que tem muita margem para crescimento e as características dele batem muito com o Fluminense de hoje, do Fernando Diniz, com o que o Fernando Diniz pensa para o time. Jogador passe curto, jogador que é criativo, que se movimenta, que joga muito com associação, buscando sempre o companheiro, a aproximação. Quer ver? O Rafael Prates também falou um pouco sobre isso. Fala aí, Prates. Fala, Vitor Lessa, pessoal ligado no canal do Lessa também, sobre Gabriel Pirani. Pirani é um camisa 10, né? Até na base do Santos ele foi um camisa 8, jogava um pouco mais recuado. É um jogador que tem um passe muito bom, boa técnica para jogar, mas não é muito competitivo. Eu acho que sem a bola ainda falta mais para ele, porque ele não é um jogador tão forte fisicamente, é mais franzino, mas gosta do jogo de combinação, de associação, de atletas perto dele para ele tocar a bola, para ele tocar e sair. Não é um jogador de lançamentos, por exemplo, é um jogador de bola curta, do passe curto, tem boa técnica para jogar. Se for mais competitivo, eu acho que vai crescer como jogador de futebol, porque ele sabe jogar bola, né? Não foi titular do Cuiabá na última temporada, perdeu espaço no Santos também, mas sempre os treinadores que trabalharam com ele no Santos gostaram dele, ainda mais o Fernando Diniz.
O Fluminense contrata um camisa 10 que tem qualidade. Para crescer, precisa mais sem a bola. Veremos agora no Flu. Um abraço para você, um abraço para quem acompanha o seu canal também. Até a próxima. Valeu, meu amigo, grande abraço. Então, é isso, assim, é um jogador que ele ainda precisa melhorar sem a bola. Então, assim, se assemelha muito ao Ganso, né? Até nesse sentido. São características bem parecidas. O Pirani chega para, quem sabe, ser o cara que vai entrar quando o Ganso não puder jogar e que vai manter mais ou menos o estilo de jogo, caso seja a vontade do treinador. E talvez, teoricamente pelo menos, mais preparado que o Giovani, que foi muito jovem para a Europa, né? Apesar dessa experiência na Europa, um jogador que, enfim, não teve sequência no profissional. O Gabriel Pereira já teve uma temporada no Santos, depois foi para o Cuiabá, apesar de não ter tido uma sequência grande lá. Então, assim, é um jogador que chega emprestado até o final do ano, você não tem um custo alto com ele, e se ele for bem, você vai ter uma opção de comprar por um valor acessível. E repito, dentro das características que hoje o time tem, né? Eu acho que isso é que me anima mais. Com o Fernando Diniz, você vê, muita gente fala, mas não jogou nada no Santos, né? Não estava sendo aproveitado no Santos, e o time do Santos é muito ruim. Mas olha o estilo de jogo do Odair e olha o estilo de jogo do Diniz, são coisas completamente diferentes. Então, assim, é até natural que o Perani tenha mais dificuldade para jogar com o Odair, mas tem tudo para se dar bem com o Diniz. E foi isso que ele falou. Ele falou sobre essa, né, essa tendência de ser um camisa 10, mas que com o Fernando Diniz ele abriu os olhos porque ele entendeu que pode jogar e fazer mais funções no meio de campo. Então, vamos assistir o que ele disse à Flu TV. Preferencialmente eu só atuava como 10 na base, algumas vezes como ponta também. E quando ele chegou no profissional, ele conversou, quando ele chegou ao Santos, ele conversou comigo e me disse que eu poderia atuar em outras posições, que eu tinha qualidade para isso, e que ele ia me ajudar a me adaptar a elas. Então eu fico muito confortável em todas, como você disse, do meio para frente eu gosto de jogar, me sinto confortável e sei que eu posso ajudar muito o Fluminense nessas posições que você mesmo falou. Primeiro falando da expectativa, é a melhor possível, e já pegando um pouquinho de como foi lá. Na chegada dele, ele me tirou um pouco da minha zona de conforto, porque eu estava muito acostumado a atuar só em uma posição e, cara, eu era muito fechado para as coisas novas, e quando ele chegou, ele me mostrou que eu poderia atuar de maneiras diferentes, de uma forma mais prazerosa, uma forma que cativasse os jogadores. Para mim foi muito bom. Então a expectativa de trabalhar novamente com ele para que eu possa aprender novamente, para que eu possa voltar a atuar com mais alegria, com mais prazer. Que isso é muito importante para mim. Então, assim, eu acho que é um jogador que chega para ser uma peça importante dentro do elenco. Eu estou nessa expectativa de que com o Diniz ele vai conseguir desempenhar bem. E aí pode ser, ao longo da temporada, uma alternativa importante para um momento em que você não tiver uma peça importante ali do meio de campo. Tomara que o Pirani realmente consiga recuperar aquele futebol de 2021 que fez com que ele se destacasse justamente sob o comando de Fernando Diniz. E agora vamos falar de reforço aqui, que eu sei que vocês são curiosos para saber de quem eu estou falando. Eu estou falando do Luiz Freitas, que é um jogador revelado no Palmeiras, está lá desde o Sub-11 e acabou de deixar o Palmeiras. Eu trouxe a informação aqui ontem, né, ontem à noite no Twitter. O Fluminense está negociando a contratação do jovem Luiz Freitas, 18 anos, que acabou de deixar o Palmeiras. Ele foi figura constante nas seleções brasileiras de base, mas perdeu espaço no elenco sub-20 alviverde. Ele foi titular da seleção sub-17 até 2021, foi campeão e um dos destaques do sul-americano sub-15 com o Brasil. Luiz também chegou a ser inscrito pelo Palmeiras na Libertadores de 2020. Essa negociação está praticamente fechada já. Já dá para dizer para vocês que está fechada, acertando só os últimos detalhes ali. Em breve o clube deve anunciar a chegada dele. O Fluminense aposta muito no potencial desse jogador. Ele já mostrou muita qualidade e, enfim, e sempre foi tratado como uma grande promessa. E aí você vai me perguntar, eu vou aqui até aqui no perfil do Xeren Stuff, eles publicaram aqui uma foto do Luiz, que é apelidado de Robinho, lá nesse Sul-Americano Sub-15. Aqui a foto dele, ele jogou lá com o Arthur, inclusive, tem até um gol. Então, o Cauã Silva
Vai pra cima da marcação, deixa curtinho com o Luiz, o camisa 10 arriscou pro gol! Gol! Então, assim, é um jogador que no Palmeiras sempre foi apontado como uma possível grande revelação. E aí a pergunta natural de se fazer, né, é por que então o Palmeiras aceitou liberar, né? Eu sei que vocês estão se fazendo essa pergunta. O que eu tenho de informação até agora foi que ele acabou perdendo espaço, ele nem foi para a copinha, relacionado para a copinha desse ano. Ele acabou perdendo espaço e entendeu que deveria sair. Basicamente é isso. Então, assim, por que o Palmeiras aceitou liberar de maneira tão fácil? Isso aí a gente tem que carece ainda de mais apuração, precisa entender melhor o que aconteceu. Mas o que eu posso dizer para vocês que é um jogador, assim, é uma aposta muito interessante. E eu gosto muito desse tipo de contratação. Você vai buscando talentos, jovens talentos em outros clubes. E no caso do Luiz, ele já teve passagens importantes pelas seleções de base, teve destaque no Palmeiras, então pode ser que o garoto tenha atravessado um momento ruim. E o Palmeiras tem muitos jogadores e tem muita qualidade na base também. A qualidade da base do Palmeiras hoje é um absurdo. Então, assim, o garoto que às vezes tem uma queda, acaba tendo um ano mais em baixa, vai ficando para trás, perde espaço, e aí, enfim, o clube entende que é melhor liberar, tem outros jogadores, tem outras prioridades, isso não significa que ele não é um jogador talentoso, pelo contrário. Então é um meia, para quem está perguntando, ele é um jogador de meio campo, meio atacante, mas pode fazer outras funções ali no meio de campo também, e deve ser, enfim, anunciado em breve pelo Fluminense como reforço inicialmente para o sub-20, tá? Ele chega para o sub-20, para reforçar o sub-20. Mas é um garoto já de 18 anos, se ele conseguir despontar, o sub-20 perdeu jogadores importantes agora, o Arthur, que está no profissional, o Isaac, então, enfim, abriu espaço. Um time que já não era muito forte, a gente viu que na Copinha foi mal, né? Pode ser que ele chegue e consiga se destacar rapidamente, e aí, em breve, a gente vai ter notícias sobre esse jogador. Tomara. Eu gosto muito. Se não der certo, enfim, foi uma tentativa, foi uma aposta, mas eu acho que o departamento de scout de Xerém vinha monitorando esse jogador, viu a oportunidade e está contratando. Eu acho bem interessante e é bom ficar de olho nesse garoto porque ele tem qualidade. E a matéria do GE. Globo, de ontem à noite também aqui, dando conta da renovação do volante Luiz Fernando, renovando até 2027, passando uma multa aí, a multa passando para 277 milhões, quer dizer porcaria nenhuma, mas enfim, sempre tem isso, né? Ele, 18 anos, considerado uma das joias aí do time sub-20 do Fluminense. Essa renovação foi acertada ontem. Aqui, já a palavra do Luiz Fernando nas redes sociais. Estou muito feliz por poder defender as três cores que traduzem tradição. Agradeço a Deus por mais oportunidade renovada. Gratidão a todos que estão comigo, meus pais, irmãos, namorada, amigos, staff. Feliz demais. Seguimos. O trabalho não pode parar. Está aqui a foto dele com os empresários. Na temporada passada, entre sub-17 e sub-20, disputou 34 jogos, marcou 8 gols e fez parte do grupo que foi campeão carioca de juniores em cima do Vasco. Esse ano disputou 4 jogos em sua primeira copinha. Tá aí um jogador que é considerado muito talentoso mesmo. Escuto falar bem desse garoto lá em Xerém. Então o Fluminense garantiu a renovação dele até 2027, pelo menos. Boas notícias, aliás, vou te contar uma coisa, hein? O que tá tendo de boa notícia no Fluminense nessa semana não é pouca coisa não, meu amigo. É notícia boa em profusão, e tomara que continue assim, né? Tomara que continue assim, né? Porque realmente a fase é muito boa, a fase é excelente. Fora de campo, até mais que dentro de campo. Fora de campo tá melhor do que dentro de campo, inclusive. Beleza? Deixe seu comentário o que vocês acham aí dessa contratação do Luiz Freitas, do Gabriel Pirani, sua expectativa sobre ele. Vamos trocar essa ideia aqui. Não esqueça do like, por favor. Esquece não, muito importante. Se inscreva aqui no canal. Tamo junto e é isso. Mais tarde eu volto com mais informações.